Meu irmão e irmã, por gentileza, abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 28, que diz o seguinte: quem é que começa a fazer uma construção sem antes calcular o custo e ver se tem dinheiro suficiente para terminar a construção? Pois se essa pessoa completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, as pessoas irão rir dessa pessoa dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou ainda, qual é o rei que antes de ir à guerra não faz uma avaliação para saber se com o seu exército de apenas 10.000 pessoas, 10.000 soldados, pode derrotar um outro exército que vem com ele contra ele com 20.000 soldados? E se esse rei concluir que não é possível, enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo aquilo que possui. E quando a gente ouve tudo aquilo que possui, a gente pensa logo nas nossas posses materiais, né? Mas longe disso, posse material é uma coisa muito pequena perto daquilo que nós precisamos entregar para o Senhor. Nós precisamos entregar ao Senhor a nossa vontade, o nosso jeito de pensar, a nossa maneira de reagir, porque o Senhor quer nos transformar numa nova pessoa. Então nós temos que abrir mão daquilo que a gente acha que tem que ser, da maneira que a gente reage normalmente, e começar a reagir do jeito que é o padrão do reino de Deus. Bom, o nosso tema de hoje é direção. A diferença do planejamento humano com a direção divina. Jó, capítulo 22, versículo 28, vai nos orientar, nos incentivar a fazer planos, a fazer planejamentos, e a gente vem ao longo desse mês falando sobre isso. Mas Jó, capítulo 22, versículo 28 diz: se você planejar alguma coisa, essa coisa te sairá bem e a luz brilhará em seus caminhos. José, no Egito, ele planejou que haveria 7 anos de escassez, então ele planejou como guardar durante o tempo de fartura suprimentos suficientes para que no período de escassez não tivesse falta de nada. Então a gente precisa trabalhar com planejamento. E um grande ex-presidente americano, ele disse certa vez: se você falha por não fazer um planejamento, sem saber, você já está planejando falhar. Quem disse isso foi Benjamin Franklin. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a planejar a nossa vida. E a gente acaba fazendo isso mesmo sem ter uma boa estrutura, mas a palavra de Deus vai nos dar essa estrutura para que a gente possa organizar a nossa vida em todas as nossas áreas. E eu quero trazer uma informação para vocês que talvez cause espanto. Mas a partir do momento que uma pessoa ela entra no reino de Deus, e vamos imaginar que entre 3 pessoas sem posses, é possível que uma dessas pessoas ainda continue bem pobre ao longo de toda a vida dela, ao longo de toda a existência dela. Uma segunda pessoa que também chegou na igreja, que chegou no reino de Deus, também na mesma situação financeira, é possível que essa pessoa saia desse nível de pobreza e passe a ter ao longo da vida um padrão de vida mediano, que a gente chamaria de classe média, que consegue ter uma vidinha boa, sem muitos excessos, mas que consegue viver bem. E é possível que uma terceira pessoa que também chegou pobre no reino de Deus, que ela se torne uma pessoa muito abastada.
E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso lendo as Escrituras. Então eu quero dar para vocês algumas informações sobre isso, para não ficar apenas só nas minhas palavras. Né? Salmo 146, versículo 7 diz: o Senhor faz justiça aos oprimidos e dá pão aos famintos. Pão aos famintos, nós vamos sempre relacionar aquelas pessoas que não têm recursos, que estão precisando de ajuda para poder se alimentar, pessoas que de fato precisam de ajuda. Mas a gente tem uma outra palavra que já diz uma situação um pouco diferente, que diz que nós podemos ser bem-aventurados em tudo aquilo que nós fizermos. E aí o Salmo 37, versículo 25 diz o seguinte: o salmista dizendo: eu já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então aqui nós já estamos falando de uma segunda categoria de nível de vida, que é uma pessoa, uma família que consegue viver bem, apesar de não ter muitas posses, mas está vivendo bem e nunca vai precisar, por exemplo, pedir ajuda. E a gente tem em Deuteronômio, capítulo 28, uma palavra que precisa gravar no nosso coração, que diz o seguinte: Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 8. O Senhor enviará bênçãos para os seus celeiros e a tudo aquilo que as suas mãos fizerem. O seu Deus os abençoará na terra que ele lhes dá. O Senhor lhes concederá grande prosperidade. Oh, minha irmã, obrigado, glória a Deus. Galardão garantido, né, irmã? Glória a Deus por isso. Né? O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas suas crias, dos seus animais e nas colheitas da sua terra. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas pessoas, mas não precisarão pedir emprestado. Quem recebe essa palavra? Oh, aleluia, glória a Deus. Eu, quando eu era jovem, parece que não, mas eu já fui jovem, eu li essa palavra pela primeira vez, eu falei: não, isso aqui, eu vou colar na porta da geladeira. Naquela época a gente tinha essa coisa de colar na porta da geladeira, né? Eu vou colar na porta da geladeira porque isso aqui tem que ser um lema da minha vida. Eu não tinha dinheiro, né? Muito pobrezinho, muito, né? Situação que só o Senhor na causa, como diz o povo. Eu falei assim: não, eu vou viver isso. Eu vou viver um dia que eu vou poder ter dinheiro para emprestar e não vou precisar pedir emprestado. E glória a Deus que isso se cumpriu na minha vida, e eu creio que, se ainda não é a sua realidade, que se cumprirá também na sua vida. Amém? Pois bem, meus irmãos, Deuteronômio capítulo 15 traz uma informação de que sempre existirá pobres na terra. Diz Deuteronômio capítulo 15, versículo 11: pois nunca deixará de existir pobre na terra. Mateus capítulo 26, Jesus diz a mesma coisa. Naquele episódio que a mulher comprou o perfume, que o perfume era caro e o pessoal ficou criticando a mulher, né? Jesus disse, as pessoas diziam: esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Que desperdício, né? Eles diziam. E aí Jesus disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre vocês terão. Então, a pergunta que a gente precisaria fazer é o seguinte: por que existe gente pobre? A gente pode resumir isso com 3 explicações bem simples. Primeiro, por causa da maldade maligna do infeliz, do diabo, que foi lá, né, atentar Adão e Eva e deu no que deu. E a partir daí, então, a gente tem a maldade humana, é o segundo componente do porquê que existe gente pobre. E a terceira situação é a falta de conhecimento. E aí então a Bíblia vem e nos traz esse conhecimento para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E uma das primeiras coisas que a gente precisa entender, que é a importância da nossa família.
Porque é na família que a gente consegue ter estrutura, não apenas física, mas emocional, espiritual, para poder estudar, para poder trabalhar, para poder ser uma pessoa do bem, que não faz aquilo que é errado e por aí vai. Mas o inimigo, sabendo disso, o que ele fez? Ele começou a destruir as famílias e começou fazendo isso justamente pegando os homens das famílias e destruindo o papel do homem na família. E infelizmente a quantidade de famílias que você não vê o marido, que não existe a figura do pai, porque o pai iludido, que acha que merece ser feliz, que precisa arrumar uma mocinha mais nova e aquelas coisas toda, é uma coisa que acontece de maneira generalizada. E isso é uma grande armadilha do inimigo para desestruturar a família, porque a Bíblia diz que são os pais, é o homem que deve ser o principal provedor da sua casa. Não existe nenhum problema das mulheres trabalharem, as mulheres que puderem trabalhar e quiserem trabalhar fora, né? Ótimo, glória a Deus por isso, mas a responsabilidade de ser o provedor da casa tem que ser o homem. E se você tira a figura do homem, a mulher precisa, então, nesse caso, obrigatoriamente ao mercado de trabalho para buscar alimento para a sua casa, para os seus filhos, porque para piorar, além de sair de casa, normalmente os homens não querem pagar a pensão adequada para os filhos, e a mulher então precisa sair de casa, ela fica muito tempo fora, e o tempo que ela poderia aproveitar para acompanhar a formação do seu filho, porque chega um momento que os filhos também vão embora, né? Ela tem esse tempo roubado. E é muito curioso, porque por um lado o inimigo faz com que as famílias não tenham mais a figura masculina, não tenham mais a figura do pai, mas o inimigo, a gente sabe por aquilo que a Bíblia fala, que ele virá no final dos tempos na figura do anticristo, de um líder político muito carismático, muito querido, muito amado pelas pessoas, e ele vai ser tão querido, tão amado, que vai chegar uma hora e ele vai dizer: olha, sabe por que eu sou tão bom? Sabe por que eu sou tão legal? Sabe por que eu sou tão coerente? E cá entre nós, a gente está precisando de político coerente, não é verdade? Não estou falando aqui de esquerda, de direita, estou falando da política mundial. É uma falta de bom senso que a gente fala: meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? E esse anticristo, ele vai ser essa figura coerente, legal, justa, que todo mundo vai amar. E aí vai chegar um momento que ele vai dizer: sabe por que eu sou tão legal, por que eu sou tão justo? É porque, na verdade, eu sou Deus na terra. E porque eu sou Deus na terra, eu quero que vocês me adorem. Eu sou o Pai de vocês. Né? E a gente começa a ver, né, que o inimigo está fazendo já alguns ensaios desse tipo de situação, de se mostrar como o grande pai da humanidade, porque nós sabemos que quem é o Deus Pai é o Deus Criador do céu e da terra. Mas como o inimigo imita tudo aquilo que Deus faz, então ele também quer ocupar esse papel. E a gente vê em vários momentos da história, em vários países diferentes, políticos dizendo que eles são o pai dos pobres, que eles são o pai da nação. E isso a gente viu no Brasil, por exemplo, com Getúlio Vargas, a gente viu na Argentina com o Perón, isso teve na Espanha, teve na China, teve na Turquia, na Coreia atual. Então, são pessoas que se dizem o pai do povo, o pai da nação. E por que isso? Porque é uma maneira de governar as pessoas de uma maneira muito simples, porque a partir do momento que eles dizem que eles são o pai da nação, inconscientemente nós somos os filhos, nós somos as crianças, e como crianças nós não temos maturidade para decidir o que é certo, o que é errado, e toda vez que o governo então pune os manifestantes, ele está só disciplinando os seus filhos rebeldes. Então, meus irmãos, é uma coisa muito bem arquitetada, não por homens, pelo inimigo. Então,
Por quê? Porque nós estamos sendo levados a um nível de acomodação em que, ao invés de nós aplicarmos tudo aquilo que a Bíblia disse que nós podemos fazer, né, que nós seremos prósperos em tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos, isso em muitos governos que querem modificar a nossa fonte de inspiração, de provisão para o governo. Então eu conheço muitas pessoas que não vê a hora de chegar no momento de se aposentar para ficar, como eles dizem, mamando no governo, porque não querem trabalhar e querem receber o dinheiro. Né? E muitas pessoas, por exemplo, no Brasil, já não querem trabalhar porque estão recebendo Bolsa Família, então só faz alguns bicos para complementar lá a renda e querem viver assim. Né? E a gente teve aqui na congregação muitos exemplos ao contrário disso. Pessoas que recebiam a cesta de alimento porque estavam precisando, e aí a vida melhorou, eles começaram a prosperar e viraram para nós e falaram assim: olha, pode tirar o meu nome da lista, porque graças a Deus em casa está todo mundo trabalhando e nós não estamos mais precisando de cesta de alimentos. Aconteceu conosco aqui e não foi nenhuma nem duas vezes. Então, quando o governo ele conduz as pessoas para acharem que é o governo que provém todas as necessidades, quando a gente recebe alguma coisa do governo, a gente já não acha mais que é um direito nosso, a gente acha que é um favor que está sendo feito para nós. Então, nós somos conduzidos. Então, a gente precisa ter conhecimento da Bíblia para nós entendermos que nós precisamos ter uma família estruturada, principalmente os homens, né, que a Clarice chamou durante o louvor. O papel do homem é um papel que está sendo muito bombardeado. Se você olhar os filmes, olhar as novelas, você vai ver que sempre os homens são uns canalhas que não valem nada. E de fato, isso acaba se multiplicando. Então, principalmente nós que estamos dentro da igreja, nós precisamos reforçar esse papel dentro da igreja, em especial com as crianças, para que as crianças cresçam sabendo que um dia elas vão crescer, elas vão casar, elas vão ter uma família e elas não vão abrir mão dessa família por qualquer ventinho que acontecer. Porque apareceu lá uma Jezabel na vida do marido, ele ficou todo interessado e largou a família por causa de uma aventura. E isso então são valores que nós precisamos ensinar dentro da igreja. Eu já tive a experiência triste, talvez você também já teve, de estar no aniversário de pessoas que não eram da igreja e foram cantar o aniversário, os parabéns para a criança, aí cantaram parabéns para você, quando chegou naquela parte com quem será, aí tinha uma coisa mais ou menos assim, vai depender, se fulano vai querer, eles vão ter não sei quantos filhos e depois vão separar. Eu ouvi aquilo, olhei para minha mulher e falei: escuta, eu estou ficando doido? Essas crianças cantaram isso e os pais deram tudo risada e tá tudo bem, é isso mesmo? Para você, meu bem, disfarça essa cara aí, porque é isso mesmo. E eu falei: meu Pai do céu. Então, meus irmãos, nós somos privilegiados, mas nós chegamos na igreja muitas vezes com as nossas famílias já arrebentadas. E a gente não precisa juntar os cacos daquilo que está na nossa mão, daquilo que a gente tem condições de fazer alguma coisa e fazer desse limão uma limonada. É fácil? Não é fácil, mas é por isso que nós precisamos contar com a misericórdia do Senhor para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aí então é importante que a gente olhe para a Bíblia e para outros exemplos bíblicos para a gente entender então o que fazer. E aí, voltando na questão, vamos imaginar uma família que o pai abandonou a família, a situação financeira está ruim, filho pequeno para criar. Vão ser aí pelo menos uns 10, 15 anos de dureza, mas ainda assim, Deus pode transformar a vida dessa família que ficou dilacerada e trazer inclusive uma prosperidade financeira que antes eles não tinham. E como é que faz essa mudança de virada, de chave?
essa transformação, meus irmãos, ela vai vir através do conhecimento. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero que você abra, por favor, Mateus capítulo 25, versículo 15, para você ler isso junto comigo e ficar colado no seu coração essa palavra, porque é uma palavra reveladora, é uma revelação de Deus daquilo que muitas das vezes nós estamos pedindo para o Senhor, do porquê que nós não estamos conseguindo prosperar. Porque talvez você diga assim: pastor, mas eu já não estou mais no mercado de trabalho, eu não estou trabalhando fora. Você não está, mas o seu filho está, os seus netos estão, e você então vai transmitir no momento certo que Deus vai preparar essa informação para eles. Mateus capítulo 25, versículo 15 diz o seguinte: o Senhor deu 5 talentos para uma determinada pessoa, para outro deu 2 talentos, e para uma terceira pessoa deu quantos talentos? Quantos talentos deu? 1. E aí, lê na sua Bíblia, a cada um deu acordo com a sua, o quê? Vamos ler junto? Capacidade. Vamos de novo? Vamos dizer capacidade juntos? Capacidade. De novo. Capacidade. Deus deu a cada um de nós uma quantidade de talentos de acordo com a nossa capacidade. E aí talvez você diga assim: mas então Deus é justo, porque eu não tenho culpa de não ter capacidade. Então é simples, porque lendo o restante desse texto, a gente diz que Deus deu um tempo para cada uma dessas pessoas que receberam esses talentos, elas usarem esses talentos, e depois de um determinado tempo ele voltou e pediu prestação de contas desses talentos. Aqui no caso, o talento, ele é uma espécie de moeda. E aí, a pessoa que recebeu 5 talentos, ela multiplicou esses talentos em outros 5. O que recebeu 2 talentos, ele também multiplicou esses 2 talentos em outros 2. E o que recebeu 1? Ele recebeu 1 porque ele já não tinha capacidade nem para receber 2 talentos, nem para receber 5 talentos. Não foi isso? Recebeu só 1. O que recebeu um único talento, ele falou assim: eu não fiz nada com esse talento. Não fiz nada. Aí o Senhor ficou bravo, deu uma bronca nele e dá uma outra revelação. Ele falou assim: pega o talento desse que não está usando e dá para aquele que tem mais talento. E aí Jesus fala assim: porque aquele que não tem, até o pouquinho que ele tem, lhe será tirado. Veja, não é Deus que vai tirar, é a pessoa que vai perder. E aquele que tem, mais lhe será acrescentado. Então, meu irmão e minha irmã, o que a gente precisa entender? A gente tem uma capacidade. Essa capacidade, ela pode ser aumentada, ela pode ser expandida. Depende do quê? Depende de mim e de você. Eu ouvi uma frase que eu gostei muito, do técnico de vôlei Bernardino, que ele estava citando um outro autor, que ele diz o seguinte: a sua vontade de se preparar para ter sucesso em qualquer coisa que você que tiver vontade de fazer, a sua vontade de se preparar precisa ser maior do que a sua vontade de conquistar aquilo que você quer fazer. Trocando em miúdos. Você quer, por exemplo, imaginar que você tenha lá um neto que quer prestar vestibular para medicina. Eu quero muito ser médico. A vontade dessa pessoa de ser médica, vamos colocar que ela está no grau 10. A vontade dela de se preparar para conseguir entrar numa faculdade de medicina tem que ser 20 ou 30. Vocês entenderam?
O grau de vontade de ser médico é 10, mas a minha força de vontade, a minha perseverança para perseguir esse sonho, ele precisa ser maior do que a vontade de ser médico, porque colher, todo mundo quer colher. Agora, a gente sabe, é possível colher aonde a gente não plantou? Então, para a gente poder fazer uma colheita na área financeira, na vida profissional, mesmo na área familiar, nós precisamos primeiro plantar, nós precisamos primeiro preparar todo o terreno. E preparar o terreno, nos preparar profissionalmente, é uma responsabilidade de cada um. Então, imagine uma pessoa que trabalha numa grande empresa. Eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo o seguinte: esse problema aqui não é problema meu, não sou pago para fazer isso. Meu irmão, minha irmã, o funcionário que só faz aquilo que ele é pago para fazer, ele vai continuar o resto da vida recebendo só aquilo que ele faz. Porque nós precisamos primeiro entregar, nós precisamos primeiro mostrar do que nós somos capazes para depois vir a vitória. E aí vem aquela situação: mas o lugar que eu trabalho ninguém reconhece. Não importa, o que importa é que você está aumentando a sua capacidade de administrar talentos, porque aí quando chegar no tempo certo, na época certa, é Deus que vai escancarar uma nova porta, ou no lugar que você está trabalhando, ou numa outra empresa, para que você possa prosperar. Olha que exemplo fantástico que é José do Egito. José do Egito estava presidiário. Mas ele era uma pessoa capacitada. Quando ele estava na família dele, ele dava bom testemunho daquilo que era a obrigação dele. Quando ele foi para a casa do Potifar, de novo na casa do Potifar, ele se destacou como o melhor escravo que tinha, a ponto de ficar como uma espécie de gerente da casa do Potifar. Ele foi para o presidiário. Chegou lá, ele continuou trabalhando. Precisava fazer isso? Precisava se destacar na casa do Potifar? Precisava se destacar no presídio? Não precisava. Mas era algo que ele sabia que ele precisava usar. E quando, meus irmãos, o faraó teve o sonho e ele revelou o sonho, até ali é a parte espiritual. O faraó teve um sonho, quem deu o sonho foi Deus. O faraó precisava da interpretação do sonho, o Senhor que deu a interpretação para José. Quando o faraó recebeu a informação, o José deu um conselho para ele que não foi espiritual, foi um conselho prático de administrador. Olha, faraó, sabendo que você vai ter primeiro 7 anos de muita fartura e depois em seguida você vai ter mais 7 anos de muita escassez, você precisa encontrar um administrador que seja capacitado, que ele pegue uma parte dos primeiros 7 anos da fartura, reserva, guarda, não usa, e cada ano de fartura vai acumulando. Quando chegar os 7 anos de escassez, você não vai ter problema, faraó. Você vai ter que estar com o estoque lá cheio de coisa. E o faraó, como diz o povo, se ligou na hora e falou: esse administrador é você. E aí então, se José não tivesse capacidade, mesmo que ele tivesse tido essa oportunidade, depois, meus irmãos, de 6 meses, ele estava na rua. É melhor você se capacitar e nunca ter uma oportunidade, porque isso é impossível de acontecer, mas vamos para o extremo, mas é melhor uma pessoa estar capacitada e nunca ter uma oportunidade do que ela ter uma grande oportunidade, mas não estar capacitada, porque aí ela vai entrar por essa porta com honra e vai sair com humilhação, porque ela não vai dar conta de cumprir aquilo que a função precisa e não vai acontecer nada. Imagine você
Se você receber essa notícia agora, que você acabou de ganhar um avião que está no aeroporto aqui de Maringá. E aí a pessoa fala assim, ó, o avião vale uns 100 milhões, você não precisa se preocupar. A única coisa que você precisa fazer é provar que você sabe movimentar o avião. Aí o avião é seu. Pergunto para você, se a gente sentar no lugar do copiloto, do piloto do avião lá, você sabe ligar o avião? Eu não faço ideia nem se tem chave igual de carro, não sei, porque eu vejo naquele monte de botão, eu não faço ideia. Então a gente não teria condições de pilotar um avião, porque nós não recebemos ainda instrução, a gente não tem conhecimento, mas a partir do momento que nos deram conhecimento, a partir do momento que a gente for estudar, a gente vai, né? Inclusive a irmã Alice me falou que tinha um menino aqui no passado, que ele era daqui da congregação, né, irmã Alice? E hoje é piloto de avião, olha, glória a Deus, né? Que bate com aquilo que a Clarice vem, né, profetizando sobre as nossas crianças, glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, nós precisamos nos preparar profissionalmente para que a gente possa se destacar. E aí talvez você diga assim, mas eu não sou funcionário. Não importa, você pode ser um prestador de serviço, você pode trabalhar por conta, você pode fazer diário, você pode vender bolo, você pode vender pão, você pode ser manicure. Você vai ser manicure? Seja a melhor manicure que as suas clientes possam ter. E quando elas pensarem numa manicure, ela não vai pensar em outra pessoa a não ser você. Por quê? Porque você vai entregar um pouco mais do que aquilo que está sendo pago. E aos poucos, meus irmãos, a sua fama vai correndo. E aí então as pessoas vão entender, vão começar a classificar que quem é bom naquilo, na sua área, é você. E você vai ser chamado. Então nós precisamos ter essa informação, porque se nós vivermos da maneira que a Bíblia fala, se nós aplicarmos no nosso coração que nós temos condições de crescer, de prosperar, de ser honrados, nós vamos fazer isso. Mas essa honra virá, essa prosperidade virá, essa transformação na nossa casa virá através do conhecimento, através de ter a informação sobre como as coisas funcionam. E veja, meu irmão, ainda que um ateu aplique essas coisas, ainda que esse ateu não conte com a bênção de Deus, esse ateu, ele vai prosperar. E a gente sabe disso, porque quanto ateu não é aí bilionário? Porque ele recebeu do avô a informação, que passou pro pai, que passou para o filho, e vai passando a informação. Olha, a nossa riqueza tem que ser administrada assim. E é administrada. Agora, nós não recebemos. Então, nós, na maior parte das vezes, nós aprendemos na igreja como cuidar da nossa casa, da nossa família, das nossas finanças. Nós falamos isso, né, ao longo do mês, como cuidar das nossas finanças. A diferença entre desejo e necessidade quando você vai fazer uma compra, né, tem que fazer a pergunta, isso que eu estou querendo comprar é um desejo meu ou é uma necessidade? Né? Desejo é uma coisa que você pode esperar. Necessidade, não. Pagar o seu aluguel é uma necessidade. Você tem que pagar. Comprar um remédio é uma necessidade. Né? Comprar comida é necessidade. Uma bolacha recheada já não é necessidade. Né? Já é um desejo. Tem o dinheiro para comprar? Claro, vai lá e compra. Não tem? Segura. Compra bolachinha, água e sal esse mês que vem, você ora mais, economiza mais, Deus vai dar graça, você vai comprar bolachinha recheada. Então, são coisas, meus irmãos, que nós precisamos aprender. Então, nós contamos com a bênção de Deus. Mas para que Deus possa nos abençoar, nós precisamos ter essa disposição em melhorar a nossa capacidade de administrar as coisas que nós fazemos. Um exemplo bom é pensar num concurso, seja para um vestibular, um concurso do governo, que quer que seja. Você pega lá para ser extremo, né? Você pega um ateu que estudou 12 horas por dia para prestar aquele concurso. Ateu.
estudou 12 horas por dia, porque afinal de contas ele pensa assim, bom, como eu não acredito em Deus, não tenho Deus para me ajudar, eu conto só comigo mesmo, então eu vou estudar o máximo que eu posso. Aí você pega um irmãozinho, um crente, que fala assim, Deus é comigo, eu vou estudar só 6 horas por dia. Aí chega no concurso, na hora do concurso, na hora de fazer a prova, o ateu está lá concentrado lá para responder as coisas, e o irmãozinho fala assim, Senhor, sou teu filho, me ajuda a fazer essa prova, onde é que eu coloco o X aqui? Você acha que Deus vai te falar onde é que você tem que colocar o X? Não vai. Sabe por quê? Porque Deus é justo e o que você está pedindo é uma injustiça, porque o ímpio, o ateu, estudou 12 horas por dia e o irmãozinho só estudou 6. O irmãozinho merece que Deus passe ele na frente do ímpio? Não, não merece. Não merece. Então, meus irmãos, as oportunidades, elas estão abertas para todas as pessoas. É bem verdade que existem muitas barreiras, muitas dificuldades, mas nós temos que lutar com as armas que nós temos. E nós temos um Deus que quer nos incentivar, que quer nos ajudar, que quer nos ensinar, que quer nos abençoar, que diz que tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos vai prosperar. Então o que nós precisamos fazer é entender que nós temos a nossa parte, nós temos a nossa contribuição, nós vamos fazer todo o nosso possível. E depois de fazer todo o nosso possível, aí sim você pode dizer, Senhor, o Senhor sabe que todo o possível eu fiz, agora eu preciso que o Senhor faça o impossível. E o Senhor vai fazer. É o caso de Lázaro. As pessoas estavam lá chorando, Jesus tinha decidido que ele iria ressuscitar Lázaro. Ele não podia dar uma ordem para a pedra que tampava o túmulo, para que aquela pedra saísse e chamasse o Lázaro? Podia, lógico que podia. Jesus fez isso? Não fez. Ele disse, tirem a pedra, porque a pedra vocês podem tirar. Então, meu irmão, minha irmã, tem áreas na sua vida que você precisa tirar a pedra. E eu sei, meus irmãos, tem pedra que a gente não tem mais vontade de mexer com aquilo. Acho que já não vai dar certo, acho que está muito tarde, eu acho que isso, que aquilo. Mas se a gente tirar a pedra, se a gente fizer o possível, Deus vai fazer o impossível. E nós, meus irmãos, nós somos uma referência na nossa casa. Você é na sua, eu sou na minha. Então nós precisamos manter viva no nosso coração, na nossa mente, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque não se trata apenas da gente, se trata também das pessoas que estão ao nosso redor, que a gente precisa sustentar, não apenas fisicamente, não apenas emocionalmente, não apenas financeiramente, mas principalmente conduzindo através daquilo que a Bíblia nos ensina. E eu e você temos uma grande missão sobre isso. Então, meus irmãos, nós devemos fazer planos e o início do ano é um momento ideal, importante para que a gente faça planos daquilo que nós pretendemos fazer, construir, conquistar ao longo desse ano. A gente não pode cantar a música deixa a vida me levar, a vida leva eu. A Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 28 que você é cabeça, você pensa, você não é só cauda, que a cauda só reage. Então pense, analise, peça para que o Senhor te dê planos, te dê ideias de coisas que talvez nunca chegou no seu coração. E Deus vai te dar, e vai te dar oportunidades que talvez você nunca sonhou. Então, nós precisamos fazer planos e trabalhar para que os nossos planos se realizem. Então, planejar é necessário porque ajuda a organizar a vida, e a vida sem organização, ela vira uma bagunça. Então, planeje a sua vida profissional, a sua vida financeira, aquilo que é possível planejar para a sua família, tenha metas, tenha objetivos, divida, se for possível, divida esses
planos com a sua casa, com a sua família, para que todos sonhem juntos e queiram conquistar juntos. E lembre-se, que nós fazemos os nossos planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos, porque muitas das vezes os nossos planos não estão alinhados com os planos do Senhor, e quando esses planos não estão alinhados com os planos do Senhor, evidentemente que não vão dar certo, mas se Deus está naquele plano, aí a gente pode ficar tranquilo que vai dar certo, porque Deus é quem dá a última palavra. E aí, meu irmão, minha irmã, é uma coisa muito comum quando a gente tenta fazer alguma coisa e aquilo não dá certo. E é natural também que a gente fique desanimado e diga: eu sabia que não ia dar certo, eu nem sei porque eu tentei. Então você tem que fazer uma pergunta para o Senhor: Senhor, não deu certo por quê? Porque eu estou no caminho errado, ou antes de dar certo o Senhor está querendo me amassar como o barro nas mãos do oleiro para me ensinar coisas que eu ainda não sei, que eu ainda não aprendi. Porque se a gente voltar de novo para o exemplo de José no Egito, quando ele era jovenzinho, com 17 anos, Deus deu um sonho para ele. Falou que ele seria uma grande pessoa influente, que o pai e a mãe e os irmãos iam, inclusive, estar debaixo da autoridade dele. Então eu imagino José pensando: nossa, meu futuro está garantido, porque afinal de contas foi Deus que me deu esse sonho. Foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo foi acusado de abusar a mulher do Potifar, parou no presídio ajudou um monte de gente e ainda pediu ajuda para o copeiro, aí esqueceu dele. Mas quando chegou o tempo certo, então Deus escancarou as portas. E tudo aquilo que aconteceu fez com que José se tornasse uma pessoa mais humilde, mais tolerante, porque ele sabia o que era ser traído, ele sabia o que era ser tirado da casa dos pais, ele sabia o que era ser acusado de uma coisa que ele não fez, ele sabia o que era a humilhação de deixar de ser o filho predileto para ser um presidiário. E às vezes a gente não quer ser amassado, às vezes a gente acha que a gente está pronto. E sabe, irmãos, eu já passei por essa experiência de áreas na minha vida que eu dizia: isso aqui para mim não me pega, isso aqui para mim estou no controle, estou dominando. E aí Deus disse: então eu preciso te mostrar que não é bem assim. E aí Deus permitiu, que eu só sentisse, um vento mais forte. E aí eu, misericórdia, não estou com essa bola toda não, me socorre, não deixa o vento continuar não, porque se o vento continuar eu tombo, E às vezes, irmãos, a gente está nessa, achando que a gente está dominando, e Deus permite que as pessoas venham, que as pessoas nos humilhem, que as pessoas pisem em cima da gente, mas para que a gente cresça. A Bíblia fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas coisas que acontecem, a gente não entende como é que aquilo vai cooperar para o nosso bem. Mas a gente precisa confiar na palavra. Porque se a palavra de Deus diz que aquilo coopera para o seu bem, pode ter certeza que Deus está certo. Porque Deus não erra, Deus não falha. E no final, quando Jesus voltar, você vai poder fazer todas as perguntas para Ele, do porquê disso, do porquê daquilo, e Ele vai te responder, e eu tenho certeza que você vai dizer: Senhor, agora eu entendi, E assim vai ser na nossa vida. Então, meu irmão, quando seus planos não derem certo, não desanime, pode ser que Deus esteja só te levando para uma outra situação, Quando os nossos sonhos são frustrados, a gente tem que lembrar, meus irmãos, que Deus não frustra os sonhos que Ele nos deu. Se aquele sonho que você estava tentando realizar não se concretizou, é porque aquilo não era um sonho de Deus, porque o Senhor é o Deus que abre portas e fecha portas. Então, muitas das vezes a gente está tentando entrar numa porta que foi o Senhor que fechou, mas tenha certeza, se ele fechar uma porta, Ele vai abrir uma outra porta. É que por vezes nós não queremos entrar na porta que está aberta, por diversos motivos, mas se foi Deus que abriu,
O ideal é que a gente passe pela porta que o Senhor abriu. E para a gente finalizar, meus irmãos, saia daqui com a palavra de Jeremias 29:11 no seu coração, que diz: eu, o Senhor, é que sei os planos, os pensamentos que eu tenho para você, para sua casa, para sua família, e são planos de paz para te dar futuro e esperança. Por maior que seja a sua dor nesse momento, a sua frustração, a sua falta de perspectiva, de não encontrar um caminho, de não ver uma luz no final do túnel, confie no Senhor, porque se você não está vendo uma luz no final do túnel, mais do que nunca é momento de você se agarrar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, me conduza, porque eu não sei para onde ir. Isaías capítulo 55, versículo 8 diz: os meus pensamentos são muito diferentes dos pensamentos de vocês, os meus caminhos são muito mais elevados do que os caminhos de vocês, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os caminhos de vocês. Assim como a chuva e a neve descem do céu e regam a terra para fazer com que brote as plantas e produzam sementes e para dar pão ao que come, assim é o que acontece com a palavra que eu envio. Ela vai produzir os propósitos para a qual eu a enviei. Então, trabalhe como se tudo dependesse apenas de você, mas ore sabendo que tudo depende de Deus. Amém? Quero convidar você a se levantar, nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que o Espírito Santo nos ajude a alinhar, a ajustar os nossos planos com os planos que Ele tem para nós e para a nossa família. Pai, nós somos tão gratos pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Misericórdia, Pai, que tem nos feito viver a cada dia. O Senhor tem feito que nós não caíssemos nas ciladas do inimigo, e nós somos gratos, Pai, porque nós sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, e nós olhamos, Pai, para as circunstâncias da nossa casa, para as circunstâncias da nossa família, para aquilo que ainda não está bom, das pessoas, Pai, que precisam de uma libertação de vícios, libertação de coisas erradas, das pessoas que estão com depressão, com as pessoas que estão com pensamentos depressivos. Pai, nós repreendemos no nome de Jesus todo o levante do inimigo e declaramos que nós e a nossa casa estamos guardados debaixo das suas asas, que nós viveremos todos os planos que o Senhor tem para nós, que nós na área financeira, Pai, nós teremos dinheiro para emprestar e não precisar emprestar, que na área emocional nós seremos equilibrados, nós teremos domínio próprio, como é fruto do Teu Espírito, que nós teremos a Tua paz, a paz que o mundo não consegue entender, que nós sabemos, Pai, que o Senhor vai à nossa frente, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra do mal. Se nós chegamos até aqui, foi por causa da sua proteção, e nós somos tão gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a alegria de saber que apesar das lutas e apesar das dificuldades, nós não estamos sozinhos, nós não caminhamos sozinhos, nós temos planos, nós temos propósitos que foram escritos pelo Senhor enquanto nós ainda estamos no ventre das nossas mães, e nós queremos viver cada um desses planos. Pai, nós colocamos diante do Senhor os filhos, os netos, aqueles que precisam, Pai, ter um encontro com o Senhor, que da mesma forma que o Senhor foi ao encontro de Paulo, que o Senhor se revele a eles, Pai, para que eles tenham uma experiência sobrenatural com o Senhor, que transforme o coração, que transforme a mente, que transforme a vida deles e das demais pessoas da nossa casa que precisam dessa experiência.
Nos dê, Senhor, uma semana de bênçãos, de vitória, de paz na nossa casa. Nos dê ideias, Senhor, que nós jamais poderíamos ter sozinhos. Ideias que possam nos ajudar nos nossos relacionamentos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa finança. E nos ajude, nos lembre, Espírito Santo, que sobre tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos ao longo dessa semana, o Senhor prosperará, porque essa é a tua promessa. Que os teus filhos, Pai, que estão aqui, que trabalham, que são prestadores de serviço, que eles sejam honrados, Pai, que eles sejam conhecidos na cidade de Maringá como os melhores naquilo que eles façam, e que eles sejam também remunerados mais daquilo que eles possam pedir, pensar ou imaginar. Nós oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus, e eu declaro sobre o teu povo que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as tuas consolações, ó Espírito Santo, estejam sobre o teu povo hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos, se Senhor permitir, até dia 15 de fevereiro, mas domingo que vem o culto normal. Amém? Glória a Deus.